Ok. Para quem está online já, a gente agradece e explicar depois para quem entrou. A ideia é fazer um clube de troca de ideias, networking, troca de casos e experiência. A gente, aos pouquinhos, vai passar para a ideia de um best practice, ou seja, passar as experiências dos dois países a respeito de temas, né? Toda semana a gente vai reunir uma horinha aqui, cada dia num tema, para falar. Quem está presente são ortopedistas dos dois países, vários ortopedistas, e também radiologistas dedicados ao músculo esquelético nos dois países também. Então, a ideia é a gente trocar ideias entre países e entre visões e experiências de cada lado, né? A ideia hoje, então, era instabilidade femoropatelar. O Fabrício é o chefe da cirurgia, chefe da área de joelho, da ortopedia da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e ele vai bater um papo aqui com a gente e explicar um pouquinho primeiro a parte clínica. O Manuel, então, é especializado também em cirurgia, para quem não conhece do Brasil, em cirurgia ortopédica do joelho, é chefe-diretor do Hospital de Braga, também da área de ortopedia, e o Carlos é um dos coordenadores aqui do Grupo Trofa, da área de radiologia, e ele vai explicar a experiência e o protocolo que tem. Vai ser interessante para quem estiver no Brasil, porque o protocolo tem algumas coisinhas diferentes em relação ao que a gente está fazendo no Brasil. Então, acrescenta alguma coisa mesmo. Mas, vamos lá, então. Vamos começar, Fabrício? Vamos lá. Tá. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Tá, ok. Eu acho que o Cláudio resumiu bem qual que é a ideia. A ideia é que seja algo assim bem interativo, estimular o pessoal a colocar casos. E o grupo teve também a ideia de fazer esse tema, que é um tema muito abrangente, um tema polêmico, em mais de um módulo. Então, o dia de hoje vai ser mais focado na avaliação clínica, no problema em si, no diagnóstico, e com bastante ênfase na avaliação radiológica, para a gente fazer, então, a próxima sessão mais focada na terapêutica mesmo, nas diversas modalidades de tratamento. Então, eu vou apresentar, em linhas gerais, o problema da instabilidade femoropatelar, não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a esse tema. Então, vai ser uma revisão rápida das patologias femoropatelares, com ênfase na instabilidade propriamente dita, e falando mais da avaliação clínica, eu vou apenas mencionar as técnicas cirúrgicas sem entrar em nenhum detalhe sobre elas. Quando a gente fala em problemas femoropatelares ou desarranjos femoropatelares, eles são vários. A gente vai desde a luxação e a subluxação, que isso sim é a instabilidade patelar propriamente dita. A gente passa pela instabilidade patelar potencial, que é aquele paciente que tem condições e tem os atributos, as suas alterações físicas favoráveis à ocorrência de uma luxação ou de uma instabilidade, mas que ainda não apresentou esses episódios de luxação ou subluxação. E temos aqueles pacientes com alterações anatômicas menores ou mesmo ausentes, que vão ter mais queixas dolorosas e sem episódios de luxação ou de subluxação. Quando falamos da síndrome dolorosa femoropatelar, ela também é conhecida por síndrome rotuliana dolorosa, dor anterior no joelho, o joelho do corredor. Os próprios pacientes já nos procuram no consultório falando de condromalácia. Então, é um tema que abrange vários termos e tem várias etiologias. E para o especialista de joelho, sem dúvida, é a patologia mais frequente no consultório. E no diagnóstico diferencial, entram inúmeras condições. Tendinopatia, síndrome de Hoffa, o atrito da banda iliotibial, tumores são mais raros, mas aplica sinovial. Então são muitas as condições que podem nos enganar e que entram como diagnóstico diferencial. O grande problema da luxação aguda patelar é a sua reincidência. É uma reincidência bastante alta, em torno de 17% após o primeiro episódio e 50% após o segundo episódio, de tal forma que entre as indicações cirúrgicas, o segundo episódio de luxação é quase que um consenso entre os cirurgiões de joelho ser essa uma indicação cirúrgica. Existem vários artigos muito interessantes no tema.
Eu selecionei aqui algumas fotografias desse artigo, publicado em 2018, no American Journal of Sports Medicine, onde eles fazem uma revisão com fotos muito bacanas, muito boas, da anatomia do joelho, com ênfase na articulação femoropatelar. Então aqui à esquerda a gente tem uma vista anterior do joelho, com a patela, o ligamento patelar, e nós já identificamos na região medial as estruturas estáticas estabilizadoras da patela. Então aqui o ligamento patelofemoral medial, o ligamento patelofemoral, aliás, o ligamento patelotibial e o ligamento patelomeniscal. Então são várias as estruturas estáticas estabilizadoras. E do outro lado, a banda iliotibial. Numa vista mais medial, o ligamento patelofemoral medial, ele tem uma inserção na patela mais ampla, mais espraiada, existe uma figura depois mais detalhada disso, e a sua origem no fêmur é muito próxima aqui do tendão do adutor, e também fica numa situação mais proximal e posterior ao epicôndilo medial, e a origem do ligamento colateral medial superficial. E é por isso que essas estruturas servem como referência durante as reconstruções do ligamento patelofemoral medial, ou a gente pode, principalmente em crianças, até mesmo ancorar o nosso enxerto no tendão do adutor aqui. Essa é uma vista mais inusitada, né, com a patela evertida, que a gente vê a superfície articular da patela, e o ligamento patelofemoral, como ele tem uma inserção ampla aqui na região mais da metade cranial da patela. Então os ligamentos mediais são esses aqui. O próprio quadríceps, o ligamento patelotibial, patelomeniscal e o patelofemoral. Então essas são as estruturas estáticas, né, estabilizadoras da patela, excetuando, com exceção do quadríceps, que é o estabilizador dinâmico, principalmente as fibras do vasto medial oblíquo. Aqui uma imagem desses mesmos autores mostrando a face medial da patela e em verde a região do ligamento patelofemoral medial. Então ele tem uma inserção ampla e é por essa razão que muitos autores defendem a reconstrução com dupla banda na patela, para tentar mimetizar esse ligamento mais espraiado aqui na região da patela. E radiologicamente, é assim que essas estruturas se situam. Então, o epicôndilo medial, aqui o ligamento patelofemoral medial, o gastrocnêmio, né, o tendão do gastrocnêmio, e o adutor. Então, é importante conhecer esses pontos radiológicos. A gente tem algumas referências mais práticas, porque vai ser dessa forma que nós vamos localizar o túnel durante a realização da cirurgia. Isso aqui nós já comentamos, né? Nós temos fatores estáticos e dinâmicos na estabilização da patela. Então, nos fatores dinâmicos, obviamente, a musculatura. E são muitos os fatores que podem gerar instabilidade patelar, que serão então avaliados tanto clinicamente como radiologicamente. O principal fator que tem recebido muita atenção recentemente na literatura é a displasia troclear. Esse é um fator muito importante de geração de instabilidade. A altura patelar anormal também, a famosa patela alta, e a distância entre a tuberosidade anterior da tíbia e o sulco troclear, que é a distância TA-GT, ou garganta da tróclea, e essa anormalidade também gera um vetor de força para a lateralização da patela, e isso também é bastante valorizado, e geralmente essa distância é que vai determinar se nós vamos fazer os realinhamentos distais ou não, trabalhando então na tuberosidade anterior da tíbia. E temos fatores de instabilidade à distância, então, por exemplo, o mau alinhamento axial no plano frontal, particularmente o geno valgo, ou o geno recurvato, que denota já uma frouxidão ligamentar, o mau alinhamento rotacional do fêmur ou da tíbia. Então é muito importante que o radiologista saiba avaliar e mensurar os ângulos, né, a relação angular da região proximal do fêmur com a região distal, porque esses valores normais são muito importantes para a gente saber se precisa ou não eventualmente proceder com uma osteotomia
derrotativa para correção da instabilidade fêmoro-patelar. A própria patela pode ser displásica, com alteração no seu formato, e a gente chega até mesmo ao pé. Então, o pé plano valgo, por exemplo, pés hiperpronados, eles causam uma rotação interna, uma rotação medial da tíbia, o que favorece o geno valgo e também pode aumentar as forças luxantes da patela. Falando então no exame físico, a gente vai procurar indícios de tudo isso que eu mencionei. Então, nós vamos examinar o paciente em pé, nós vamos na vista frontal, na vista lateral, nós vamos examinar o paciente dinamicamente, vendo se ele não tem, por exemplo, um Trendelenburg, uma fraqueza de glúteo médio, fraqueza de abdutores. Nós vamos ver o paciente deambulando, para ver se ele não tem o ângulo de progressão dos pés em rotação externa, o que pode indicar uma torção tibial externa aumentada. Então, todos esses fatores a gente precisa avaliar, tanto na inspeção, como durante o exame físico. E a inspeção é do paciente parado e do paciente caminhando, né? Uma conjunção de fatores muito ruins, muito ruim, é o chamado alinhamento miserável, que é a antiversão femoral, a torção tibial externa e a pronação dos pés. Algo que fica mais ou menos como essa figura aqui dessa moça. Eu não lembro de que livro que eu tirei essa figura, eu deveria ter colocado a referência. Então, fica muito nítida a pronação dos pés e o desvio torsional. Então, com os pés alinhados para frente, obviamente, os joelhos rodados internamente. No nosso exame físico, o que temos de achados comuns é a inclinação lateral da patela, o próprio aumento do ângulo Q, que a gente verifica com o paciente deitado e sentado. Um achado muito comum é a hipotrofia distal do quadríceps, do vasto medial. E recentemente foi publicado um trabalho do pessoal da Universidade de São Paulo, em São Paulo, exatamente sobre isso que eu vou citar aqui, que é esse trabalho aqui, publicado pelo GOB, pelo pessoal lá da USP de São Paulo, onde eles mostram pela ressonância que o vasto medial nos pacientes que têm instabilidade patelar, ele é mais hipotrófico e ele também tem a inserção anômala. E é interessante porque eu sempre percebi isso no consultório e eu não conhecia nenhum trabalho nesse sentido, e esse trabalho foi publicado agora em 2019. Então essas imagens ficam muito evidentes, por exemplo, entre o A e o D, a diferença aqui do vasto medial, o volume do vasto medial e a inserção mais proximal e no retináculo. Ao invés do vasto se inserir na patela, ele se insere no retináculo. Então uma inserção mais curta, um músculo mais fraco e também essa inserção anômala, uma alteração da anatomia mesmo. Esse é um exemplo, né? A menina com 22 anos, luxações recidivantes, a gente pode observar aqui um geno recurvato, um geno valgo, não é um geno valgo muito acentuado, mas certamente existe um valgismo aqui. E aqui as imagens intraoperatórias, como ela tinha uma frouxidão bastante importante, apenas com a pressão digital, a patela já luxava, muito instável, muita frouxidão ligamentar. E aí, então, no exame físico é importante fazer tudo isso, palpar, ver se tem derrame, ver o percurso da patela, se não tem o sinal do J, né, quando a patela ela se reloca dentro do sulco troclear e com a flexão do joelho ela medializa. Procurar fazer a inclinação da patela, a patela ela tem uma inclinação normal, tanto para medial como para lateral, procurando ver se não existe uma tensão aumentada do retináculo lateral, e também imobilizar a patela para medial e para lateral, onde nós vamos perceber a mobilidade aumentada, e geralmente ela está aumentada para lateral, é muito raro a luxação medial da patela. E por fim, o teste mais conhecido, que é o teste de apreensão, né, que é o sinal de Fairbank, apresentado por essa foto aqui à direita, onde a gente tenta fazer uma pressão digital para luxar a patela e imediatamente o paciente sente uma apreensão e pede para a gente parar.
Na nossa avaliação física, uma coisa que passa muitas vezes despercebida é ver se não existe torção, tanto tibial como femoral. Então, é muito importante avaliar isso. E outros aspectos que normalmente a gente esquece, examinar o pé, para procurar, então, identificar pé plano valgus, pés hiperpronados, tensão também aqui no trato iliotibial, aqui mostrando o teste de Ober, e até mesmo o hálux pode estar relacionado com luxações patelares, coisa que a gente normalmente não se atenta, né? Então, aqui no exemplo, um hálux rígido, né? Você corrigindo, então, fazendo a dorsiflexão. Então, o hálux rígido pode fazer com que o paciente deambule com rotação externa, também favorecendo a luxação patelar. Aqui o teste da mobilidade da patela. Então, normalmente a patela ela desloca até 2 quadrantes, mais que isso é uma mobilidade anormal e representa uma insuficiência do patelofemoral medial. Lembrando que esse ligamento patelofemoral medial é o mais importante para impedir a luxação patelar. Então, 53% da restrição lateral em extensão é pelo patelofemoral medial. E o patelomeniscal, 22%. Aqui o teste da inclinação patelar, que a gente também deve procurar fazer. Quando nós percebemos que a patela não se inclina nada em direção medial, ou seja, quando a inclinação lateral é nula, significa uma tensão exagerada do retináculo lateral, e algumas vezes essa é a única indicação de um release lateral, né, de se fazer uma liberação do retináculo lateral, que é um procedimento cada vez mais abandonado. Em termos de tratamento, essa é uma condição que melhora muitas vezes com fisioterapia, mas nós precisamos tratar a causa, né? Então, principalmente naqueles casos em que não tem uma evolução favorável na fisioterapia, naqueles casos de pior prognóstico, ou seja, pacientes mais velhos, com bilateralidade, luxações objetivas, a gente vai encaminhar esses pacientes para o tratamento cirúrgico. Esse protocolo aqui, o protocolo de Lyon, é um protocolo já tem mais de 10 anos, mas é um protocolo bem interessante em linhas gerais, para direcionar o tratamento, né, da dor femoropatelar, e vale a pena depois dar uma olhada nesse artigo, e basicamente ele vai se enquadrar naquilo que a gente já comentou no começo, que nos casos onde houver a distância TAGT aumentada, acima de 20 milímetros, nós vamos fazer o realinhamento distal com a medialização da tuberosidade. Nos casos de patela alta, com mais de 1,2 no índice de Caton e em Sal-Salvati, que o Cláudio vai comentar, nós vamos distalizar a tuberosidade anterior. No caso de tilt patelar, são aquelas únicas indicações, às vezes, de se fazer um release lateral. E mostrando aqui que naqueles casos em que a gente não tem frouxidão ligamentar, não tem displasia, radiografias normais, quando o paciente não tem instabilidade patelar, a gente não precisa nem proceder com tomografia para fazer aquela análise toda. A gente vai procurar mais lesões intrínsecas mesmo, alterações de cartilagem, eventualmente outras lesões internas do joelho. E quando que a gente vai indicar cirurgia? Então, como eu falei no começo, 2 episódios de luxação, porque quem tem 2 episódios de luxação tem mais de 50% de chance de ter outros episódios. Ou quando a gente tem algo desse tipo aqui, mostrado na foto à direita. Fragmento osteocondral, porque algumas vezes na luxação a gente tem fraturas osteocondrais, e esses fragmentos, além de serem verdadeiras fraturas, né, com aumento na incidência de artrose, a gente pode ter bloqueios mecânicos por causa desses fragmentos soltos na articulação. A reconstrução do patelofemoral é um consenso, a gente vai abordar esse tema na próxima reunião, e procedimentos adicionais dependendo dos achados nos exames radiológicos. Existem inúmeras publicações recentes falando do ligamento patelofemoral medial, sua anatomia e muitas técnicas diferentes de reconstrução. São variáveis também as referências e os guias para se fazer as reconstruções. Mais recentemente, o que mais tem sido utilizado é esse parâmetro aqui, onde o ponto do patelofemoral medial ele é definido pela linha da cortical posterior do fêmur, a linha que passa
no final do côndilo femoral medial e a linha que passa aqui no final da linha de Blumenstadt. Então esse ponto ele fica à frente dessa encruzilhada entre essas três linhas. Mas existem outras, como eu disse, né? Então esse ponto de Schottl aqui é o mais popular, mas existem outras referências radiológicas. Então aqui, por exemplo, ele fica, se a gente usa o maior diâmetro dos côndilos, considerando 100%, né, a maior distância entre o posterior dos côndilos, 50% dessa distância proximalmente, e aí a 60% em direção anterior a posterior, que vai dar mais ou menos na mesma região. Então, nesse caso, à direita, fica óbvio que o túnel foi mal posicionado no fêmur. Esse aqui é um exemplo de uma paciente que teve uma luxação aguda patelar, com grave defeito osteocondral aqui na faceta medial da patela, o fragmento solto na articulação. E aí o tratamento não é só corrigir a luxação patelar, mas corrigir a fratura. O fragmento pegava a faceta inteira. Então aqui foi feita a osteossíntese com parafusos de mini fragmentos, parafusos tipo Herbert. Eles ficam então, eles são colocados de forma profunda na cartilagem para não ficar saliente. E em seguida a reconstrução do ligamento patelofemoral medial e o reparo agudo das estruturas mediais. Aqui a opção da reconstrução do patelofemoral foi pelo semitendinoso, que foi retirado por esse acesso pequeno aqui, e a inserção no fêmur por uma outra pequena abertura, como mostrado nessa foto acima. Então, quais são as informações que a gente procura obter com os nossos amigos radiologistas, né? As principais anormalidades, altura patelar, TAGT, se tem ou não displasia de tróclea, o ângulo do sulco, se a patela está muito inclinada ou não, se a gente tem corpos livres e outras lesões associadas internas. E os procedimentos associados são relativamente frequentes. Então, se a patela está alta, nós vamos distalizar. Se a tuberosidade se encontra muito lateralizada, nós vamos medializar através da TAGT, e essa informação que vai servir de parâmetro. Se tiver antiversão do colo, tem sido defendida a osteotomia corretiva derrotativa. Naqueles casos de retináculo lateral tenso, fazer a liberação do retináculo, mas nunca como procedimento isolado, porque o paciente pode piorar se a gente fizer só a liberação do retináculo. E as troqueoplastias, que são o assunto mais recente, pouca gente tem experiência com esse assunto, e a gente vai falar disso na nossa última reunião. Então, realinhamento proximal, realinhamento distal, as técnicas passam por várias alternativas, várias modalidades de tratamento. Aqui uma técnica já em desuso, um procedimento de Maquet, já para artrose femoropatelar. Vários epônimos, né? Então a gente tem osteotomia tipo Maquet, osteotomia de Fulkerson, osteotomia de Elmslie-Trillat. Para cada uma existe uma indicação. Aqui, por exemplo, o Fulkerson, além de medializar, ele anterioriza a tuberosidade naqueles casos em que já existe uma degeneração condral importante. O próprio procedimento da reconstrução do patelofemoral tem inúmeras técnicas, então tem duplo túnel, túnel simples, pode ser utilizado o ligamento patelar como enxerto, uma técnica publicada pelo Camanho também já há uns 20 anos, pode ser usado o tendão do quadríceps como enxerto para se fazer a reconstrução do patelofemoral. Em crianças é comum usar o tendão do adutor como um ponto de ancoragem do tendão do grácil para se fazer a reconstrução do ligamento. E, por fim, as troqueoplastias, que são procedimentos bastante complexos e bastante controversos. Bom, então, em resumo, a instabilidade patelofemoral ela é multifatorial. A reconstrução do patelofemoral é sempre parte do procedimento. E o que vai variar serão os procedimentos associados, se eles serão ou não necessários, dependendo dos achados, principalmente de ressonância e de tomografia. E lembrar de analisar altura patelar, TAGT, displasia de tróclea e alinhamento axial e rotacional, que é o que dá mais trabalho aí, talvez, para o radiologista. E muitas vezes nós, como ortopedistas, não
conseguimos calcular adequadamente esses ângulos aqui, a não ser que a gente tenha estratégias de manipulação de imagem ou softwares diferentes. Bom, então era isso que eu queria apresentar, queria agradecer a iniciativa do Cláudio. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou parar de compartilhar minha tela. Fabrício, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou apresentar rapidamente, depois até no fim a discussão, eu vou te perguntar de realmente aí diagnóstico lesão dos ligamentos patelomeniscal e patelotibial, porque não vai conseguir isso, um diagnóstico fácil em ressonância, outros bem, vai ser difícil. Bom, eu vou fazer um briefing muito rápido aqui, só para a gente mostrar mais ou menos como que a gente começa a enxergar a partir do momento que a gente tem esse problema, né, do diagnóstico na mão para fazer, né. A gente tem que sempre pensar realmente o que é que vocês precisam saber, né. Se vocês têm ou não a ideia de que tem uma instabilidade ou não associada, isso para a gente é importante, que a gente nem sempre tem essa informação. Mas vamos partir do princípio que a gente saiba que a gente tem sinais de instabilidade, porque a gente vai direcionar o exame para esse lado. Essas dores no compartimento anterior do joelho, a gente já sabe que grande porcentagem vai ter alterações, tanto anatômicas, como das relações femoropatelares como causas da dor. Então, quase 46% das dores anteriores vão estar associadas a anomalias. A gente encontra, inclusive, em pacientes assintomáticos, várias anomalias das relações femoropatelares. O que a gente procura no exame de imagem? Além da anatomia geral, que a gente vai ver, a gente procura alguns detalhes anatômicos, em especial, quando a gente avalia a patela, lembrar das 3 facetas, né? Uma lateral, uma medial e um pontinho um pouquinho mais medial, que a gente considera que é a odd facet e que a gente vê patologia nela com uma certa frequência. A gente sabe que essa articulação, ela é mantida não só pelas estruturas ósseas, como pelas estruturas ligamentares e musculares que o Fabrício citou agora há pouco, então não vale a pena a gente falar sobre isso, né? É um osso sesamoide, afinal, a patela que faz parte do mecanismo extensor, e obviamente, então, que ela sofre bastante a influência dos vetores de força do membro inferior como um todo, e a gente precisa pensar nisso na hora que vai fazer uma avaliação completa. Seria interessante o colega eventualmente falar, olha, eu estou pensando nessa patologia e a relação com a radiologia, se o radiologista decidir a partir daí como é que ele vai caminhar para a avaliação, para oferecer informação quando o time funciona assim como um todo, né? Aqui, então, só para mostrar, a patela, geralmente, se a gente vai em extensão total, uma grande porcentagem das patelas está fora do comecinho do sulco troclear, ou se encaixando muito pouco. Nos primeiros 10 ou 20 graus é que a patela se encaixa mesmo, que é onde a faceta lateral tem contato. Entre 30 e 90 é onde a gente tem contato das duas facetas, tanto a lateral como a medial. Quando você fica um pouquinho mais do que os 90 graus, que é a posição de agachamento abaixo dos 90, muito da força de tensão ocorre em cima da faceta medial, então quando a gente tem pacientes que têm mais patologia na faceta medial, a gente pensa que provavelmente eles podem estar relacionados aí com o grau de flexão do joelho durante o trabalho, das atividades normais, e quando a gente está ajoelhado no tatame, a gente tem um vetor de força muito grande em cima da odd facet, né? Então a gente pode tirar a ideia de como é que é mais ou menos a atividade da pessoa. Bom, a terminologia é muito importante para a gente conversar o que é que a gente precisa informar para vocês e o que a gente considera alguma coisa que seja, digamos assim, dentro dos parâmetros que vocês precisam receber informação para fazer o tratamento, né? Então, a gente, pensando nisso tudo, vai fazer a avaliação exatamente do que o Fabrício falou. Vamos avaliar a morfologia, o posicionamento da patela, a altura, as torções do membro inferior. Agora, cada vez mais, a gente tem que avaliar em todos os pacientes o ângulo de anteversão femoral. E, tecnicamente, é um pouquinho complicado nos métodos mais novos, como a ressonância, pegar a torção tibial, mas nós estamos tentando encaixar isso aos poucos dentro dos parâmetros normais. Bom, como que começa isso? Começa sempre a avaliação com radiografia. Não tem como, e não porque isso é um costume,
Existem painéis que se reúnem uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, de especialistas em radiologia e ortopedia, e que eles dão sugestões da indicação do melhor tipo de exame para aquele tipo de problema. Esses painéis estão disponíveis no American College of Radiology, e você entra lá na tabela deles e digita Appropriateness Criteria e consegue colocar uma patologia e ver qual é o exame mais indicado. É uma tabelinha. Primeiro exame em crianças ou adultos com sintomas patelofemorais, vocês podem ver que é o primeiro exame, sempre são as radiografias convencionais. Se depois disso a gente não tem alterações, ou a gente ainda não chegou a conclusões, ou quer informações adicionais, o segundo exame indicado para dor patelofemoral é a ressonância magnética sem contraste, sem átrio, a ressonância magnética convencional, tá? Na radiografia, a gente já vai ter muitas informações. Morfologia da patela, relação patelofemoral, altura da patela, profundidade da tróclea e outras informações. Quais são as principais imagens, né? Sempre o AP, perfil e Merchan. Então, no perfil, a gente tem que se lembrar anatomicamente, um perfil bem feito é o quê? Sobreposição das porções posteriores dos côndilos femorais e os platôs tibiais paralelos e sobrepostos. Aí está bem feita. Se for bem feita, você vai ver sempre 3 linhas que representam a tróclea, a vertente mais lateral e a mais medial da tróclea femoral e o fundo troclear. Essas linhas na radiografia, normalmente elas não se cruzam. Se elas se cruzarem, a gente está provavelmente aí na presença de uma displasia troclear. E essa displasia já foi classificada há algum tempo, primeiro pelo Henry, depois pelo David Dejoux, né? Então são 4 tipos que a gente usa para classificar, que é o tipo A, onde ela é pouco profunda. Então essa é a imagem que a gente tem na tomografia computadorizada aqui no meio, a gente tem o cruzamento das linhas e uma tróclea pouco profunda. O tipo B, onde ela é plana, geralmente começa a aparecer aqui à direita, infelizmente eu não consigo fazer aparecer minha seta. A gente tem o primeiro sinal do bico, né? O que é? É essa protuberância que fica na posição mais superior da tróclea femoral, nas imagens em perfil. Nós temos o tipo C, onde ela já passa a ser evertida, e o tipo D, onde além de evertida, ela forma um degrau. Então, a gente já tem uma displasia bastante mais severa. Bom, no perfil, a gente avalia, além da tróclea femoral, a altura da patela. Agora, o Fabrício falou do Catton, né? Nós temos usado bastante o INSAL. O INSAL a gente vai usar na radiografia convencional de uma maneira, e na ressonância magnética a gente usa o modificado, porque a gente consegue ver a porção posterior do tendão patelar. Então, no modificado a gente vê a maior distância crânio-caudal da patela e uma linha que vai desde o polo inferior da patela ao nível da inserção das fibras posteriores do tendão patelar proximamente, até a sua inserção distal na tuberosidade. O Catton a gente usa também. A gente tem optado um pouquinho mais pelo INSAL, parece que a variante durante os graus de flexões acaba sendo um pouco menos discrepante dos achados. E o Merchan, o grande problema é que ele tem que ser bem feito, mas veja, ele é feito já a 30 graus de flexão, o que nos leva a pensar que quando a gente faz essa incidência, a gente já tem a patela bem posicionada dentro da tróclea femoral, o que nos impede de ver os primeiros graus de subluxação patelar, né? Então, no Merchan, a gente avalia a morfologia, as de Wiberg são bem conhecidas, desde uma simétrica até uma hipoplásica, e tem outros tipos atualmente que também são utilizados para classificação, vários tipos que a gente pode também citar como causa aí de instabilidade. Fazemos a avaliação do ângulo troclear, fazemos a avaliação do posicionamento da patela em relação ao fundo da tróclea, fazemos o ângulo de Lohan, que é o quê? É a linha que passa tangencialmente as porções mais anteriores da tróclea femoral e também tangencialmente a faceta lateral da patela. Normalmente ele é aberto para fora, se ele é aberto para dentro, nós temos uma báscula patelar. E a subluxação patelar, que consiste no quê?
na distância ou no alinhamento da porção mais posterior da patela do sulco patelar até o fundo troclear. Isso varia e a gente aceita até 5 milímetros na subluxação patelar. Obviamente que hoje em dia não dá para fazer uma avaliação sem avaliar os eixos dos membros inferiores. A gente normalmente faz a diferença de comprimento dos membros inferiores e mede também os ângulos dos eixos mecânicos, né? Que o eixo mecânico a gente considera as porções centrais das cabeças femorais e das articulações dos joelhos e dos tornozelos. Quando a gente tem isso tudo, a gente pensa no que os outros métodos vão ajudar. Bom, a tomografia foi o método que o Fabrício citou no protocolo de Lyon, foi o primeiro método utilizado, era o mais fácil, ele permitia avaliar não só todas essas medidas, como também o posicionamento da patela na extensão e nos graus de flexão. O Lyon, inicialmente, era 15-30, hoje nós estamos abolindo os últimos graus, estamos deixando normalmente por 30 para fazer essa avaliação do alinhamento patelar. O Carlos vai falar um pouquinho mais do protocolo que a gente faz. E a gente faz todas as medidas, faz as medidas trocleares, avalia a inclinação da vertente lateral da tróclea femoral, e avalia também o TAGT dessa maneira. A gente pega no computador, sobrepõe as imagens, a gente usa alguns viewers, né, nesse caso é o Osiris, que é gratuito para Mac. Então, sobrepondo as imagens, a gente consegue traçar uma linha que vai desde uma perpendicular que passa pela porção central aqui, que eu vou mostrar, da tuberosidade tibial anterior até o fundo da tróclea. Primeira linha vai no fundo troclear, segunda linha vai na tuberosidade tibial anterior, bem no meio dela, e a distância entre a tuberosidade tibial anterior e o fundo troclear é o que a gente considera o TAGT. Né? Essa distância de TAGT a gente considera praticamente normal, até 15 a 20, um pouco de aumento, mais do que 20 é, francamente, aumento da rotação. Vamos só continuar aqui as subluxações, e aqui um exame de tomografia, que a vantagem da tomografia é que você consegue fazer de cima a baixo, não vale para você fazer os ângulos, porque a pessoa está deitada, então você não consegue fazer eixo mecânico, mas você consegue pegar o membro inferior em vários pontos, e você consegue sobrepor as imagens, conseguindo em cima à esquerda a anteversão femoral e embaixo a torção tibial. Já que a gente faz isso tudo, o que a gente faz na ressonância? As mesmas medidas, a gente avalia também as mesmas relações trocleares, a gente avalia o TAGT aqui à direita e a báscula da patela, a gente pode fazer algumas sequências dinâmicas. Basicamente, com isso, a gente vai chegar a 3 padrões. Ou a patela está subluxada lateralmente, ou ela está subluxada e basculada, ou só basculada. E aí os padrões vão levar às patologias. Se ela subluxa frequentemente, geralmente associado à displasia troclear, é o padrão típico de luxação patelar que ocorre com as subluxações frequentes e com o problema da tróclea displásica, com o padrão típico das luxações, não é? O que é? Basicamente as contusões patelares e troclear e femorais, e aqui um exemplo de uma luxação patelar, mostrando as contusões que ocorrem quando a patela luxa completamente e como fica o ligamento patelofemoral medial roto. Né? É edema subjacente ao retináculo patelar. Mais um exemplo, não vale a pena. E algumas coisas que a gente vê, não com a subluxação, mas com a báscula, e que a gente vê com cada vez mais frequência, são as síndromes de pressão lateral excessiva crônica, que é o excesso que é a condropatia avançada na posição lateral do compartimento, associada muitas vezes à lateralização do tendão patelar, e também a edema entre o tendão e o côndilo femoral, que parece entrar em atrito, principalmente nessas básculas, né? A escola americana fala muito na báscula, e ela cita bastante os problemas relacionados com a tensão excessiva do retináculo patelar lateral, que seria um segmento ou um contínuo com a patela bipartida. Não só a patela bipartida, pode acontecer quando a tensão é excessiva, que aí valeria a pena liberar o retináculo, mas também calcificações no retináculo propriamente dito, como nesse caso aqui a gente tem edema bastante evidente no retináculo patelar. Bom, isso é o que a gente procura,
E como que a gente faz isso hoje em dia? A gente faz com a avaliação radiológica inicial, e a gente faz com um protocolo típico que a gente usa para avaliação da patelofemoral, principalmente em ressonância. Por quê? Porque a ressonância tem acrescentado as outras patologias, né? Que é o que a gente vê com frequência, para poder oferecer alguma coisa a mais. Não sei se o Carlos fala alguma coisa do protocolo rapidamente. Sim, posso falar um e bocadinho. A gente já faz as discussões. Já aparece a minha apresentação? Já aparece. Pronto, então vou falar um bocadinho sobre a ressonância magnética na instabilidade patelofemoral, porque, de facto, a ressonância magnética, neste momento, para nós, representa a esmagadora maioria dos exames que a gente faz por esta indicação. Os nossos ortopedistas praticamente deixaram de pedir taques para a avaliação da instabilidade patelofemoral, porque nós conseguimos fazer praticamente tudo com a ressonância magnética, e é isso que eu vou tentar mostrar como é que a gente faz. E, portanto, o nosso protocolo habitual para a articulação patelofemoral começa com uma avaliação standard do joelho, que consiste em 5 sequências, um protocolo de menos de 20 minutos, 3 sequências de EP-FAT-SAT, uma sequência de T2 asterisco e uma sequência de T1, com FOV o mais curto possível, 14 centímetros. Este caso que eu trouxe, que é um caso prototípico, é um caso que foi desta semana, portanto não é uma coisa esotérica, é uma coisa que nós vemos todos os dias. Então imaginemos esta jovem de 24 anos com trauma direto do joelho e dor patelofemoral. O que é que nós podemos dizer deste exame? Podemos dizer absolutamente tudo sobre o que se passou neste joelho desde o evento traumático. E, portanto, na imagem inicial aqui em cima e à esquerda nós vemos as contusões originais do evento traumático nos côndulos mediais. Na imagem do meio e de cima vemos as contusões típicas, são patognomónicas da luxação transitória da rótula, na vertente anterolateral da rótula, na vertente inframedial da rótula e na vertente anterolateral do côndilo femoral lateral. Vemos que resultou num fragmento osteocondral aqui na goteira lateral, também se vê aqui na sequência coronal. Vemos o local da dor do fragmento osteocondral e, além do evento traumático agudo, nós podemos também falar sobre as condições predisponentes para a luxação da rótula, como o Cláudio já falou. Podemos ver que este doente tem claramente um aumento do índice de Insal-Salvati e tem uma tróplia superficial e displásica. Não é? Portanto, o exame de ressonância magnética, que, como eu disse, representa a esmagadora maioria dos nossos exames atualmente, num exame de 20 minutos nós conseguimos fazer uma avaliação do estado atual da articulação, conseguimos recapitular completamente o evento traumático e ainda conseguimos dizer porque é que ele aconteceu. Obviamente, a ressonância magnética não é panaceia universal, tem as suas limitações, pequenas fraturas, constituição de fraturas, pequenas calcificações podem ser completamente ocultas na ressonância magnética, e é por isso que a gente agradece sempre que o ortopedista peça o raio-x junto com a ressonância magnética. Além da avaliação qualitativa, nós neste momento no nosso protocolo de avaliação da instabilidade patelofemoral fazemos uma avaliação quantitativa e, portanto, no final, o que nós apresentamos ao nosso ortopedista é algo deste género, esta tabela, que apresenta não só uma avaliação morfológica o mais completa possível da rótula e da posição longitudinal da rótula, como também alguns parâmetros que dizem respeito ao TAGT e à cinética da articulação patelofemoral em vários graus de flexão do joelho. Este protocolo foi inicialmente desenvolvido pelo Dr. Ricardo Sampaio dos Lusíadas e depois foi aplicado noutras instituições, incluindo na nossa, com algumas adaptações a pedido do nosso ortopedista, o Dr. Vieira, que pediu uma avaliação da
cinética da articulação patelofemoral mais exaustiva e, portanto, o essencial a reter é a ressonância magnética neste momento já consegue fazer uma avaliação exaustiva da articulação patelofemoral e os valores apresentados devem ser acordados entre o radiologista e os ortopecistas prescritores. Primeira coisa importante, para a avaliação da parte morfológica do joelho, o que é que a gente faz normalmente? Obviamente que nós colocamos o joelho do dentro do magneto, mas tão importante como isso é o joelho é acomodado dentro de uma antena. Esta antena, que este dispositivo o doente tem o joelho, é variável de fabricante para fabricante, mas quase todas as antenas têm um certo grau de flexão do joelho. E, portanto, tipicamente é à volta de 15 graus. Isto é um aspecto muito importante para a avaliação da articulação patelofemoral, como eu vou referir de seguida. Mas, como o Cláudio falou, o nosso protocolo habitual para a avaliação da articulação patelofemoral, na sua morfologia, integra 4 componentes: a inclinação da faceta lateral da tróclea, a assimetria das facetas, o ângulo da tróclea e a profundidade da tróclea. Depois de obter estes 4 elementos, nós conseguimos categorizar a articulação de acordo com a classificação de Dijur. Isto é um procedimento moroso, tem uma curva de aprendizagem bastante prolongada, os nossos técnicos têm uma dificuldade em aprender, mas posso-vos garantir que ao fim de umas dezenas e eles aprendem a fazer corretamente. E, portanto, a inclinação da faceta lateral da troca deve ser medida de acordo com a linha intercondylar posterior, que é esta linha aqui mais atrás, e uma linha que mede a inclinação da faceta lateral na vertente mais cranial da tróclea, ou seja, na primeira imagem com cartilagem. Portanto, que é a displasia patelofemoral da tróclea, em concreto, começa logo na origem da tróclea. Portanto, este valor é muito importante. A assimetria das facetas mede-se dividindo a faceta medial pela faceta lateral. A profundidade da tróclea pode-se medir de 2 formas. A forma mais fácil é uma linha tangente ao ponto mais alto da tróclea e medir a distância até ao nadir, ao ponto mais profundo da tróclea, e o ângulo da tróclea que vemos aqui à direita, que é medido nesta imagem do arco romano. Este conceito foi instituído logo originalmente por Dijur. Portanto, nós ainda mantemos esse parâmetro. Portanto, nós temos que escolher uma imagem em que vamos em todos os joelhos fazer a avaliação da profundidade da tróclea. Portanto, essa imagem é esta, é a imagem do arco romano da chanfradura intercondyliana, portanto, que se situa cerca de 3 cm acima da interlinha articular, ou mais ou menos ao nível da cicatriz facial medial. E, portanto, o ângulo normal é inferior a 145 graus. E, portanto, no primeiro joelho que eu mostrei, que é um homem de 38 anos com dor patelofemoral crónica, obtivemos estes valores. Portanto, uma inclinação da faceta lateral da tróclea de 15 graus que está dentro do valor da normalidade, uma assimetria das facetas de 64 graus, o ângulo da tróclea de 147 graus, uma proximidade normal. Portanto, pela classificação de Dijur, a única coisa que nós temos nesta articulação é uma tróclea ligeiramente superficial, portanto, uma displasia patelofemoral Dijur tipo A. Em relação à altura longitudinal da rótula, nós, de facto, neste momento estamos a utilizar preferencialmente o índice de Insel-Salvati, mas vamos passar a incluir o índice de Catton, porque os nossos ortopecistas preferem o índice de Catton, vamos passar a incluir também. Incluímos também o índice patelotroclear, que mede basicamente a sobreposição das facetas articulares da tróclea e da rótula. E a segunda parte do protocolo. A segunda parte do protocolo, portanto, na ressonância magnética é tudo muito mais moroso que uma TAC. Portanto, passamos de um protocolo de menos de 20 minutos para um protocolo superior a 30 minutos e que requer algumas adaptações. A primeira adaptação é retirar o joelho da antena de joelho e colocar a antena de superfície nos 2 joelhos. A segunda adaptação é aplanar a mesa da ressonância magnética, porque ela é côncava e ela tendencialmente junto aos joelhos, isso vai modificar os valores obtidos. Portanto, aplanar a mesa e tirar os joelhos da antena de joelho. Porquê é que nós temos que tirar o joelho da antena de joelho? A antena de joelho, como eu disse, tem uma flexão de cerca de 15 graus. Como vários estudos na literatura documentaram, a medição do TAGT na TAC e na ressonância magnética feita com a antena de joelho não é equivalente. A flexão do joelho reduz o TAGT, porque na extensão completa o joelho sofre uma rotação externa
tíbia, cerca de 15 graus. E, portanto, para obviar esse problema, nós retiramos o joelho da antena de joelho e colocamos o joelho na antena de superfície. E, portanto, a nossa segunda parte do protocolo mede não só o TAGT como uma medida descrita relativamente recentemente, que é o TT-PCL, que mede a rotação externa da torcida tibial, e depois também faz uma avaliação da cinética patelotroclear, em extensão e em flexão do joelho, com relaxamento e com contração do músculo quadricípede. O Cláudio já explicou como é que se mede o TAGT, portanto não me vou repetir, vou só colocar a ênfase mais uma vez, que é um procedimento tecnicamente exigente, deve ser feito sempre da mesma maneira, respeitando as regras da literatura e, portanto, escolher a imagem do arco romano, como podem ver nesta imagem de cima, não é bem a imagem do arco romano, porque é uma tróclea displásica. A tróclea displásica é mais difícil de avaliar, portanto, escolheu-se uma imagem um bocadinho mais abaixo, e depois desloca-se a imagem da tróclea para a torcida tibial. Como é que a gente escolhe a imagem da torcida tibial na ressonância magnética? Escolhe-se a imagem mais cranial, onde se vê uma implantação completa do tendão patelar na torcida tibial. E, portanto, este valor na literatura é francamente patológico acima de 20 milímetros, é normal abaixo de 15, entre 15 e 20 milímetros é limítrofe, e, portanto, é assim que a gente procede. O TT-PCL, portanto, mede a distância entre o bordo medial da inserção tibial do ligamento cruzado posterior e a porção média do tendão patelar. Esta medida surgiu num artigo de 2012, porque se verificou que o TAGT, apesar de ser a medida mais utilizada e mais padronizada, tem algumas limitações. Uma delas é aquela, como eu referi, a avaliação com diferentes graus de flexão do joelho, outras estão relacionadas com o biótipo do examinado, e, portanto, surgiu esta medida que tem sido bastante utilizada, e nós também facultamos aos nossos ortopedistas, e tem sido descrito um valor normal de menos de 24 milímetros. A última parte do nosso protocolo, portanto, a parte da avaliação cinética da articulação patelofemoral, consiste em 4 aquisições, 2 em extensão completa do joelho e 2 com flexão do joelho. Nós aplicamos para a flexão um suporte rígido por baixo do joelho, e depois pedimos ao doente para contrair o quadricípede. E depois avaliamos a báscula lateral da rótula nas 4 aquisições e avaliamos a subluxação lateral da rótula nas 4 aquisições. Depois fazemos a avaliação se há agravamento com a contração do quadricípede, se não há agravamento com a contração do quadricípede, se a subluxação se mantém com a flexão ou se não se mantém com a flexão. A ressonância magnética, como eu disse, embora seja um processo mais moroso, permite-nos fazer também a avaliação do alinhamento rotacional dos membros inferiores. Para os meus colegas radiologistas, como é que a gente faz isso? Não é possível. Nós estamos num tempo de um exame normal a reposicionar antenas para avaliar os vários tipos de alinhamento rotacional. E, portanto, temos que ser engenhosos. E, portanto, o que é que a gente faz? Nós fazemos a mesma aquisição, por exemplo, dos colos de fémur com a antena de coluna, e colocamos a antena de superfície nos joelhos, e fazemos a aquisição sequencial sem o doente mexer absolutamente nada. E, portanto, depois calculamos o ângulo entre os dois valores obtidos, como o Cláudio já explicou, desde que se escolha, obviamente, qual é o método utilizado. Este artigo que eu coloquei aqui à esquerda documenta 7 métodos diferentes para documentar o ângulo da anteversão do colo femoral, todos com valores de referência diferentes. E, portanto, nós utilizamos o de Yoshioka, mas todos os outros métodos são legítimos, tem que se chegar a um consenso com o médico ortopedista. E, portanto, este é o nosso protocolo. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Acho que aí fica duas ideias importantes para a gente, assim. Muda muito o TAGT dentro da antena e fora. Cara, só acho que você vai ter que cancelar aqui o seu apresentar aqui. Muda muito o TAGT, isso é importante, ou seja, agora o TT-PCL não muda, porque está pegando só na tíbia, né?
Exatamente, não muda. Mas não se pode medir o TAGT numa aquisição normal do joelho na antena de joelho. Portanto, é uma dúvida que os ortopedistas nos colocam muitas vezes, é por causa disso, é porque a antena de joelho tem uma certa flexão e não é equivalente ao gold standard que era a aquisição por TAC. Por isso é que nós nos damos aquele trabalho todo, que é tirar o joelho da antena e fazer com a extensão completa. Muito bem. Cláudio, se calhar começávamos com o Fabrício? Algumas questões ou dúvidas? Eu posso começar? Sim. Fabrício, eu gostei daquele artigo que avalia o vasto medial oblíquo em ressonância magnética e, na realidade, eu, quando faço a reconstrução do ligamento patelofemoral, em alguns doentes, eu distalizo a inserção do VMIO e suturo, inclusive, a parte dele ao enxerto MPFL. Portanto, acho que, de facto, tem alguma lógica, porque alguns doentes têm uma displasia da inserção do vasto medial. Há um comentário em relação a isso, não? Eu acho a ideia muito boa, porque esse procedimento de avanço, né, do vasto medial era um procedimento já realizado antes até do advento da reconstrução do patelofemoral medial, né? Então, eu não costumo fazer essa técnica como você faz, mas a ideia me parece interessante. Faço uma desinserção parcial e suturo ao enxerto. Em alguns doentes. Nessa menina que eu mostrei, que teve a fratura osteocondral, eu acho que eu fiz um pequeno avanço, mas porque ela tinha lesão ali daquela região. Mas não é um procedimento que eu costumo fazer. Seria interessante avaliar isso, né? Sim. Na realidade, uma porcentagem elevada dos primeiros episódios de luxação também é uma ruptura da inserção do vasto. Não é? Uma questão que eu também não há evidência até à data, após o primeiro episódio de luxação, que haja algum benefício em intervir logo cirurgicamente, certo? Exceto naquela exceção que tu falaste, ter uma fratura osteocondral, sobretudo com indicação para fixar. Sim. Costumas usar a escala de PIS, descrita por Walkerek? Não. Não? Não. Como chama a escala, desculpe? PIS. Não. Portanto, ele avalia o que é que vai avaliar, se foi um evento traumático ou não, a bilateralidade, se tem uma TAGT elevada, patela alta, etc. E dá um score 7 máximo, e há quem diga que acima do 4 poderá ter alguma indicação para num primeiro tempo intervir, porque a probabilidade de voltar a luxar, mas ainda não há propriamente um consenso no que se refere a isto. Sim, não costumo usar esse score. Eu procuro selecionar para cada paciente quais são as alterações que são mais preponderantes, o que chama mais a atenção, porque muitas vezes esse paciente é um compêndio, né? Frouxidão ligamentar, recurvato, valgo, TAGT aumentado, displasia de troca, você tem inúmeros fatores atuando, Claro. E aí você precisa elencar aquilo que você vai corrigir sem também infligir ao paciente um dano cirúrgico, uma morbidade cirúrgica muito elevada. Mas seria interessante você comentar ou apresentar esse score, seria interessante. É o Patellar Instability Severity Score, é o nome. Está descrito um artigo, acho que eu tenho, 2014, na Kesta. Outra coisa que eu também tenho alguma dúvida é quando fazer a ressonância magnética patelofemoral após o primeiro episódio de luxação. Costumas fazer logo no primeiro episódio de luxação ou simplesmente fazes um estudo radiológico convencional, descartas a presença de alguma fratura e tratas conservadoramente? Eu tenho por hábito pedir logo após o primeiro episódio, que eu conheça, não existe nenhuma recomendação formal nesse sentido, mas eu acho muito interessante, principalmente para avaliação de cartilagem e eventuais pequenos fragmentos osteocondrais que podem passar despercebidos na radiografia simples. Não vejo muita justificativa para se fazer tomografia hoje antes da ressonância, né? Mas, partindo do princípio que essas luxações muitas vezes acontecem em pacientes jovens, eu acho que a ressonância é ainda mais importante.
para que você não fique numa situação crônica, muitas vezes com dano condral importante. Claro, eu costumo pedir sempre. Eu, na realidade, eu peço o mais rápido. Se o joelho tiver um derrame, não é? Se tiver uma hemartrose com gotículas de gordura, particularmente, então peço sempre. Agora, não tenho muita pressa, prefiro que o joelho arrefeça para fazer um protocolo patelofemoral, como o Carlos acabou de descrever. Aquele caso que o Carlos descreveu é um caso muito interessante. Naquele caso tem uma fratura, portanto tem indicação cirúrgica de imediato ou rápido, mas tem fatores de instabilidade. O que é que fazias naquele caso? Tem uma displasia de Joure B, portanto não é ligeira, já é moderada. Uma displasia, tem uma patela alta. Mas é uma de Joure B, já nem sequer é uma displasia ligeira, já é uma B. Exatamente. Tem uma patela alta, uma TGT elevada, certo? Tinha tudo. Tinha tudo. Portanto, é desta semana. A minha dúvida também, ainda não há propriamente o consenso, mas gostava de saber a tua opinião. Neste caso, em particular, tem fatores de instabilidade major e tem que ser operada, porque tem uma fratura para fixar. O que fazer? Fazias só a fixação e reparação e reconstrução do ligamento ou corrigias já os fatores de instabilidade? Eu acho que nessa situação, se você já identifica os fatores importantes de instabilidade, nada melhor do que já fazer a correção. Porque se você não faz essa correção, você pode ter uma recidiva dessa luxação com um dano ainda maior. Então, eu procuro observar a regra da distância TAGT aumentada, fazer a medialização da tuberosidade. Se o Caton Deschamps é maior que 1.2, eu já faço a distalização, a fratura ao mesmo tempo, e o patelofemoral, que hoje é um procedimento que a gente tem que fazer sempre, né? Claro. A reconstrução, ou ao menos o reparo numa situação aguda, caso seja uma avulsão óssea, é aceito você fazer a reinserção do fragmento. Sim. E não obrigatoriamente a reconstrução do ligamento, mas isso no caso de uma avulsão. Não vejo muita justificativa para se corrigir apenas a fratura e não corrigir os fatores de instabilidade. Eu acho que é um momento ótimo, já que o paciente vai ser anestesiado e vai passar por um processo de reabilitação fisioterápica, que você já trate o problema por completo, né? Acho que faz mais sentido, né? Eu também concordo, embora o conceito será um bocadinho o mesmo do ligamento cruzado anterior, deixar se calhar arrefecer o joelho para tratar numa fase menos inflamada, porque senão as consequências e o processo de artrofibrose se calhar é mais frequente. Esta displasia, tinha uma displasia grave, é uma cirurgia importante, certo? Tem um processo com uma artrofibrose associada significativa. Sim. Numa fase muito aguda, não sei se é boa ideia, é melhor deixar arrefecer, esquecer um bocado a fratura e fazer às 3 semanas, se calhar, um tratamento mais completo. O problema... Desculpe. Gostei muito da tua apresentação, gostei muito. Muito obrigado. Muito obrigado. O que não tenho, Manuel, a gente até comentou no nosso grupo, né, de WhatsApp, o que eu não tenho é experiência com as troquiloplastias. E, infelizmente, nós temos alguns casos de trócleas muito displásicas que pedem o procedimento, né? Sim, não é fácil. Nós estamos a desenvolver com o Carlos um software de planeamento da troquiloplastia e também da avaliação imagiológica deste tipo de joelhos, mas não é de facto fácil. A pergunta para os radiologistas, tinha aqui algumas. A TT, diferença da TAGT em TAC e ressonância magnética. Vocês garantem que o valor de TAC é igual ao valor da ressonância magnética? Com o joelho mais esticado? Originalmente, a TAGT era medida na atualidade tibial, no ponto mais anterior da atualidade tibial. Mas nós, neste momento, já não estamos a medir no ponto mais anterior da atualidade tibial. Estamos a medir a meio da inserção do tendão patelar, porque a literatura mais recente demonstra que reproduz mais fisiologicamente o vetor de movimento do joelho. E, portanto, se medir na TAC e na ressonância a meio do tendão patelar, não há nenhuma razão para haver diferença entre a ressonância magnética e a TAC se for feita em extensão completa com a antena de superfície.
O problema é, Portanto, é na suposto. tróclea, mas o problema é na tróclea, porque às vezes a forma da tróclea óssea não é igual à forma condral, particularmente em crianças. O problema são as trocas displásicas, não é? Não, mesmo na tróclea normal há quem diga que há uma diferença de 3, 4 milímetros e por isso eu assumo que o valor que tu me pões nos relatórios... Pois, mas eu não uso a 4 cartilagem como referência, eu uso a cortical óssea. Ok. No nosso já porque de facto a TAC é o gold standard, não é? E portanto Sim. a ressonância magnética deve acompanhar o gold standard. Se a gente quer substituir um pelo outro, tem que ser sobreponíveis. No que se refere à TT-PCL, ela tem particular importância nas displasias troqueares. Pois, porque torna mais difícil a visão do exatamente, TAGT. as referências são sobretudo referência tibia com tibia, não é? E as referências são tudo tibiais e não modifica com a displasia troquear, de facto é um valor importante. Sim, é importante a gente dar um valor alternativo, não é? A gente tem que lembrar que a gente compara, né? A gente quando a gente está fazendo TAGT, nós estamos colocando 2 ossos que se articulam e a técnica para colocação da rotação do membro inferior tem que ser muito criteriosa e nem sempre a gente vai conseguir uma reprodutibilidade exata de TAGT, mesmo usando toda a mesma técnica, porque você não consegue manter a rotação externa dos pés perfeitas, não tem um transferidor lá. Então, alguma diferença vai dar. Sim, nós agora estamos a tratar disso, que é fazer dispositivo para fixar os pés e, portanto, tornar 100% reprodutível, porque, de facto, neste momento nós ainda não estamos a usar um fixador para os pés, mas vamos usar. E, portanto, é suposto, se o doente repetir em 2 tempos, já mandei fazer, Cláudio. Se o doente repetir o mesmo exame em 2 tempos diferentes, é suposto ser sobreponível. Sim, eu tenho vários exemplos do mesmo doente com diferentes TAGTs em diferentes alturas. Pois é isso. Esse é um problema difícil. Eu acho que é um problema difícil conseguir essa medida TAGT, às vezes reprodutível, né, entre 2 exames, porque você tem um movimento de rotação da tíbia em relação ao fêmur, e talvez mesmo com o suporte externo garantindo os 15 graus, se o paciente tiver uma alteração, por exemplo, na rotação tibial, uma torção tibial externa, alguma coisa assim, você também pode... você vai ter o valor fidedigno para o mesmo paciente. É o máximo que podemos fazer, é arranjar um fixador externo e fixar os pés ao doente e, portanto, sim. é o máximo que se pode fazer, não é? Por isso que o TT-PCL é muito interessante, né? O TT-PCL é fixo sempre, né? Não tem como você saber. Sobretudo na displasia trocular deve ser o valor a ter em referência. No que se refere ao catão e insol, nós preferimos, na realidade, o catão, porque o insol não modifica com a distalização proximal da rótula. O valor é sempre o mesmo, a não ser que se faça uma tenodese numa distalização maior. Pronto, e é por causa disso que nós vamos passar a incluir o catão também. O que interessa mais é a relação entre a rótula e a trócula femoral. Esse é que é o valor mais importante. Eu incluo sempre no estudo pré-operatório base, radiológico convencional ou extra-longo. Sempre. Portanto, faz parte sempre, o Carlos sabe, porque considero que uma instabilidade patelar, um valgo superior a 5 graus, tem indicação para correção do eixo. E se tiver lesões condorais associadas, sobretudo a faceta lateral, acima de 3 graus, um valgo superior a 3 graus, também considero sempre a osteotomia de varização. E acho que é isto. Queria aproveitar para cumprimentar o Humberto Vilela, já não o vejo há muito tempo. Isto está online. Deixa eu ver aqui. Estava até agora há pouco. Humberto? Já não o vejo há uns anos. Estou com saudades dele. Está aqui. Está sem voz aqui ele. Muito bem. Mas está online. Boa noite. Boa noite. Não sei se me estão a ouvir, não sei se posso colocar uma questão. A minha questão era relativamente era mais para os radiologistas e depois uma segunda parte para os colegas do joelho, que é, se no estudo destes casos de instabilidade, estão sempre a fazer a medição do ângulo de anteversão do colo do fémur, se isso agora faz parte, digamos assim, por sistema, e se fizer, e agora a pergunta para os colegas do joelho é, se as osteotomias desrotatórias, quer uma eventual osteotomia subtrocantérica ou distal do fémur, se tem feito, se está indicado, e quando é que fazem?
Eu posso responder a parte do joelho. Eu não peço sempre. Do ponto de vista clínico, se eu achar que durante a manifestação dos colos femorais eu peço. Houve aqui, perdemos aí bastante tempo até afinarmos isto, não foi, Carlos? Não Foi. Estas eleições. Mas, e considero os valores patológicos acima de 25, 30, depende da altura do protocolo. Mas, na realidade, há doentes que eu tenho que têm indicação, definitivamente têm indicação, mas eu nunca fiz. Pois, nós só fazemos quando é solicitado porque ataque, na ressonância não é como ataque, nós temos que reposicionar o doente na ressonância e isso demora muito mais tempo, nós temos um horário muito apertado. Portanto, quando é pedido, fazemos. Quando não é pedido, não fazemos. A mesma coisa para as ressonâncias da anca ou da bacia. Se o ortopista da bacia ou da anca pedir para fazer, nós fazemos. Se não pedir, em princípio não fazemos, porque de facto tem que se reposicionar o doente. Com relação à osteotomia, né, uma questão se ela deve ser feita no nível subtrocantérico ou supracondiliano, tem um grande debate disso mesmo. Mais recentemente tem sido mais defendido na região supracondiliana. Até tem um autor alemão que eu conheço, vocês devem conhecer, porque está aí mais perto de vocês, que é o Stephen Schroeter, que é uma referência muito importante para as osteotomias da Alemanha. Ele é de Tübingen, se eu não me engano, e ele publicou bastante coisa recentemente sobre as osteotomias supracondilianas para o tratamento desses desvios torsionais. E, inclusive, vários casos de correção através da osteotomia ao invés da trochloplastia. Foi um debate grande entre ele e o Jorg, a última vez que teve um evento, o Jorg defendendo trocoplastias e ele a osteotomia. Foi bem interessante. Não há mais questões. Eu no que se refere às referências radiológicas na reconstrução do MPFL, eu costumo usar o ponto do shuttle como referência, mas raramente é o meu ponto de inserção do ligamento. Normalmente é ligeiramente mais posterior e mais distal, mas uso esta referência, uso sempre intensificador de imagem durante a cirurgia e é a referência que uso. Embora haja outros. Eu ia fazer uma pergunta também para você, Manuel. Sobre a reconstrução do patelotibial que alguns cirurgiões fazem. Você tem experiência na reconstrução com esse ligamento? Quais seriam as suas indicações? Sim, eu fiz algumas reconstruções do patelotibial em crianças com displasia troclear, portanto, em que está contraindicado a trocoplastia, e fazia como um suporte adicional ao ligamento patelofemoral medial. Portanto, fazia com a parte mais medial do patelar, não patelar, e seria mais medialmente fazia. Fiz vários. E sempre de forma associada ao patelofemoral medial? Sempre de forma associada ao patelofemoral medial, sim. Nunca isolado. Humberto. Boa noite aí para vocês, que já mais tarde. Parabéns a todos aí pela excelente apresentação. Muito feliz em rever amigos, tanto aí de Portugal quanto aqui da Ribeirão Preto. Eu achei que a proposta foi muito boa e começou com, bom, pelo menos para mim, a primeira aula que eu estou assistindo aí com o Fabrício, né? Muito didático, parabéns, Fabrício. E a parte radiológica, acho que resumiu bastante. O Cláudio foi perfeito com as ilustrações, as imagens. O Carlos também fechou ali. E o Vieira já mais experiente aí, a gente fala tarimbado, né? Já anos, acrescentando aí no final, né? Muito obrigado aí pela participação. Boa noite, Humberto. Obrigado, Humberto. Parabéns, Cláudio.
Obrigado, hein, Humberto, por participar. Valeu. Ó, quando tiver do ombro aí, não esquecer da gente, do Nuno e do outro Nuno, e aí vai. Também, do Felipe. Fazemos a apresentação do caso? Ou... Sim, seria bom. Eu tenho um caso que já apresento, a Cecília, aliás, que já está a assistir, também já o apresentou 2 vezes, acho eu. E posso apresentá-lo. Sim? Estão a ver, não? Não. Ainda não, mano. Agora sim. Agora sim. Sim? Então, é um caso clínico de uma complicação de uma cirurgia prévia, ou 2 ou 3 cirurgias prévias, já me recordo exatamente, por instabilidade patelofemoral. Portanto, é um doente que me chegou já com 28 anos, em 2015. Fez desporto até aos 18 anos, não havia mais nenhum antecedente até à data, de relevo. E ele, portanto, em 2007, sofre um primeiro episódio de luxação da rótula direita traumática, portanto, durante um jogo de futebol. Efetuou um tratamento conservador inicial com um resultado muito pouco favorável, mantendo episódios de luxação subsequentes. Por esse motivo, foi na altura proposto para tratamento cirúrgico. Nesse mesmo ano, fizeram-lhe, portanto, este é um doente meu a partir de 2015, portanto, fizeram uma primeira intervenção cirúrgica onde terão feito um realinhamento distal, e na altura ele refere que teve um bom resultado, retomou as atividades esportivas parcialmente, mas mantinha ocasionalmente alguma sensação de instabilidade na articulação. Em 2012 sofre um novo episódio de luxação, desta vez não traumática ou com um trauma menor, e foi nessa data operado novamente, fizeram uma reconstrução do ligamento patelofemoral com isquiotibiais. Ele teve uma recuperação muito difícil, bastante dolorosa, com limitação marcada das mobilidades, não conseguindo fazer mais de 90 graus, e à data em que eu o vi, uns anos depois, 3 anos depois, tinha muita dificuldade em ultrapassar os 90 graus sempre. Portanto, ele fez uma terceira intervenção no ano a seguir, foi feita uma artrolise artroscópica. Eu não tenho acesso a nenhum destes processos cirúrgicos, mas é o que o doente me contou. Essa artrolise não teve um resultado funcional adequado, manteve uma sensação de dor anterior, uma pressão sobre a articulação e mantinha uma limitação das mobilidades. Estes são os raios-x de 2015, o raio-x que eu lhe pedi. Querem fazer algum comentário relativamente a estes raios-x? Eu não. Só espero não ter sido feito na tropa. Não foi. Fabrício, algum comentário? Desativar aqui meu microfone. Bem, Manuel, a princípio, aqui na imagem em perfil, apesar de não ser uma imagem com sobreposição perfeita dos côndilos femorais, não está bem, me parece que eu consigo identificar o ponto de entrada do túnel femoral um pouquinho mais proximal e um pouquinho mais anterior do que a referência que nós costumamos usar, pelo menos que eu costumo usar. Mas como você disse, você também usa outros parâmetros, né? Sim. Eu acho que talvez a posição do túnel femoral esteja ligeiramente cranial e anterior em relação ao... Isso pode estar explicando a limitação da flexão. Sim, da flexão, é típico. E ali o mexão axial da rota. Parece haver ali um conflito medial, certo? Sim. Verdade. Pronto. Eu pedi, e talvez, embora não seja um perfil perfeito,
talvez se adivinhe ali uma trócula pouco profunda, eventualmente ali com um esporão suprapatelar. Portanto, eu pedi uma ressonância magnética com avaliação das relações patelofemorais. São estas imagens que temos aqui. De facto, vê-se que o posicionamento da entrada é bastante anterior e alto. Ao contrário do local onde deveria ser colocado. Tem uma trócula displásica, uma displasia com um esporão suprapatelar. Eu não tenho aqui as imagens todas, mas vê-se bem aqui nesta imagem. Tem um catão normal. Tem uma TGT normalizada também. E em resumo, portanto, temos um homem então de 28 anos, à data, em 2015, com uma rigidez articular marcada, com um arco, portanto, com um arco de mobilidade comprometido, com uma TGT normal, catão 10 chão 1.1, joelho normal alinhado, tem um extra longo catão normal alinhado, uma troca displásica com um esporão suprapatelar, uma báscula talvez hipercorrigida, o que aparecia nas imagens, e portanto, uma ligamentoplastia prévia sem recorrência de instabilidade. E neste ponto, pergunta-se o que fazer. Querem avançar com algumas propostas? Alguém quer avançar com propostas? Olha, Manuel, partindo do princípio que o túnel femoral está mal posicionado e talvez com um excesso de tensão na reconstrução ligamentar, como a gente vê essa báscula patelar alterada, geralmente a patela inclina ligeiramente para a lateral e não para a medial, Sim, eu faria uma revisão, eu faria uma revisão da reconstrução. Ok. Pronto. Nós na altura, fizemos a cirurgia em 2016. E o que é que fizemos? Como ele tinha aquele esporão suprapatelar, ele tinha um conflito anterior, ele sentia um ressalto durante o movimento de extensão para a flexão. Decidimos na altura fazer uma trocoplastia aberta. Na altura estávamos na dúvida se fazer uma abordagem medial lateral, porque o plano era fazer, de facto, associar à trocoplastia uma revisão da plastia do ligamento patelofemoral medial, mas de qualquer maneira fizemos uma abordagem lateral. Fizemos antes da revisão, um alongamento da plastia, com um pie crusting e tentar que tivesse a plastia, aqui a rótula, tivesse uma excursão lateral de pelo menos 1/4 da sua largura. Começámos também por aqui. E depois fizemos um esquecimento asa lateral. E o que é um facto é que, ao contrário do nosso plano original, que seria fazer a trocoplastia, fazer a revisão do ligamento patelofemoral, acabamos por não fazer a revisão do ligamento. E, portanto, isto é o procedimento, esta trocoplastia, tem conhecimento, é um material, tem um guia apropriado da Arthrex, uma trocoplastia subcondral. Tem aquela questão da cartilagem, não sei se depois querem discutir isso ou não, mas não há propriamente evidência que haja algum problema relacionado com isso. O que é um facto é que, mesmo não fazendo a revisão da plastia, o doente, ao fim de 10 meses, tinha uma mobilidade completa, não tinha dor, e é um doente que mora perto de mim, se tivesse dor, eu tinha conhecimento disso. Não sente instabilidade, era um caso difícil por causa disso também. Isto é os resultados, imagens ao fim de 10 meses, vê-se este aspecto meio irregular ósseo, as trocoplastias têm sempre este aspecto, sim, um bocado irregular do osso subcondral, mas não parece haver já aqui aquele conflito medial da rótula. Aqui as duas imagens. Se vê bem o desaparecimento daquele esporão suprapatelar. E na realidade, conseguir resolver o problema do doente apenas com um alongamento, suposto alongamento do ligamento patelofemoral medial, apesar de não estar isométrico ou nem sequer ter uma anisometria favorável. Isto era um vídeo, não está... Deixou de ter aquele... Ele tinha um sinal, um G-sign, desapareceu, G-sign, e retomou a atividade esportiva sem limitação. E era este o caso que eu tinha para apresentar. Não sei se querem fazer algum comentário. Excelente.
Muito bom, acho que achei solução ótima. O plano original era fazer a trocoplastia. A trocoplastia, no fundo, foi só remover aquele esporão suprapatelar. Não foi propriamente, não havia grande necessidade de fazer um afundamento da tróclea, porque com o MPFL eu acho que não há necessidade de fazer grandes procedimentos de afundamento da tróclea. Portanto, é basicamente remover o esporão para evitar o G100. Mas o plano original era, de facto, fazer uma revisão da plastia. Decidi antes fazer este alongamento do ligamento, que acabou por se revelar mais do que suficiente. Uhum. E achamos o caso interessante precisamente por causa disso. Uhum. Muito bom. Okay. No caso ali, você fez só o rebaixamento do esporão, não chegou a levantar a vertente lateral ali, a parte lateral da tróclea. Não. Foi a parte lateral a medial, mas não houve uma grande preocupação em afundar demasiado a tróclea. A preocupação foi mesmo aplanar. Baixar aquela... Exatamente. Uhum. Pronto. Não sei se há mais algum caso. A gente podia abrir para comentários, né? Não sei se alguém quer fazer comentários, perguntas. Sim. Tenho que parar a apresentação. Gustavo, esse caso só tem controle com raio-x mesmo, né? Só radiografias. Só tem controle com raio-x. Era interessante fazer a ressonância magnética, mas ele está perfeitamente assintomático. Podia fazer uma de cortesia para a gente ver, né? Porque eu tinha curiosidade de saber. Sim, mas este doente foi operado no hospital público na altura e eu pedir uma ressonância tinha 1 ano depois, não é? Agora, na semana seguinte. Agora é mais rápido que nós estamos a fazê-las. Sim. Não sei. Muito bom. Acho que a gente hoje chegamos às 11, né? Para não sei se eventualmente o pessoal já... Como é que está o ânimo? A gente vai continuar esse assunto na segunda, né? Na segunda reunião também sobre isso. Sim. Acho que na segunda reunião a gente poderia apresentar mais casos e focar mais nas técnicas cirúrgicas mesmo, né? Fica mais guardado só para isso, né? A gente falou bastante a parte teórica aqui agora. Podíamos, então... Sim, o que combinamos, o Fabrício faria a apresentação da reconstrução do ligamento patelofemoral medial. Eu poderia fazer apenas uma introdução, embora o Fabrício já tenha feito hoje, mas uma introdução dos princípios do tratamento da instabilidade patelofemoral, e poderia falar das trofoplastias. E depois os casos clínicos, obviamente. Sim, ótimo. E os casos clínicos estão abertos a quem os quiser trazer, fora daqui da faculdade, não é? Quem quiser discutir, até conduta, né? Sim. Uhum. Fica aberto. Eu acho que... A gente completou agora 1h30 de reunião e eu acho que foi muito bem aproveitado, né, para início, uma revisão excelente da parte radiológica, com algumas novidades até, né, algumas alternativas de índices e alguns detalhes que eu, por exemplo, não conhecia, essas questões das bobinas, de se fazer com gelo estendido, fletida, demora da ressonância. Então, são detalhes que nós, como ortopedistas, precisamos saber também, né, para perguntar para os radiologistas. É isso. Muito bom. Muito bom. Acho que sim, pessoal. Se quiserem, então, descansar. Manuel quer apresentar mais um caso? Eu não tenho neste momento mais nenhum caso. Então, acho que atingimos aí o objetivo hoje. Agora, próxima vez é clínica mesmo, né? Uhum. Para a gente ver os casos todos e bater em cima do assunto. Isso fica gravado, tá? Essa reunião de hoje fica gravada. Então, no site que a gente organizou, a pessoa tem acesso, acho que tem o link. Fábio? Oi, Cláudio. Fábio, como é que disponibiliza o link para o pessoal ver as aulas estão gravadas depois? A gente podia deixar aqui no Meet, né?
Ou deixar nós lá no Sunset mesmo. podemos deixar lá na página um link para visualizar no YouTube, né? Perfeito. No nosso canal lá. Tá bom. E aí fica disponível para a gente ver a parte teórica e discutir. Mas foi ótimo. Obrigado aí, olha. Muito obrigado, Fabrício, Manuel, Carlos. Foi muito bom. Acho que nós temos atingido o objetivo aí continuamente. E a ideia do clube é interessante, né? O pessoal vai se vendo, revendo os amigos. Ó. É isso. Então, e agradeço muito, viu? Tem sido muito Bacana. bom. Tá A bom, gente vai pessoal? lembrar como as pessoas são sem máscara, né? É interessante. É verdade. É isso. Né? Fica um tempo sem se ver. Muito Muito bem. obrigado. Cláudio, já temos data para a próxima? Sim, eu preciso, nós vamos marcar, vamos fazer então um turnover aí dos temas, não é? Acho que nós vamos dar um intervalo do Natal, né? Nós vamos pôr do dia 21 até o dia 2, mais ou menos, para parar, porque vai ser difícil a gente conseguir quórum nesse período. Podemos começar na segunda semana de janeiro, né? Recomeçar. Agora, vai ter reuniões ainda, né? Ainda tem a da ANCA, vai ter o do tornozelo e pé, são as próximas que a gente vai ter, e depois a gente para, e aí vai retomar isso em janeiro. Aí nós vamos montar o cronograma e vamos jogar essa semana o cronograma lá no Sunset, para todo mundo dos grupos também, para se organizar. Muito bem. Ótimo. Certo? Muito bom. Uma boa noite a todos, então. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado por tudo mais uma vez. Tchau. Obrigado. Tchau. Até logo. Tchau. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Tchau. Olha, muito bom.